Bom, amados, a partir desse momento, nós estaremos recebendo o pastor Levi, estará apresentando a nossa palestrante nessa manhã e, a partir desse momento, conduzindo essa palestra juntamente com a nossa palestrante. Deus abençoe a todos. Em seguida, por último, estaremos fazendo a oração final. Ouviremos o pastor Levi. Bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Eu queria só, irmãos, dizer que a irmã Eleni Vazão, ela é uma das vozes que o Senhor levantou nessa nação, na área de capelania hospitalar. Conheci o trabalho da irmã Eleni quando eu estava no leito de enfermidade, lendo este livro aqui. Esse livro diz assim: no leito da enfermidade, só quem passa pelo vale da sombra da morte, só quem passa por um momento difícil, e eu tinha 39 anos, já tem 18 anos isso, e o diagnóstico em cima de mim é um diagnóstico de óbito, de sobrevida. Então, eu fiquei com colostomia, 5 cirurgias, 24 sessões de quimioterapia, e foi no leito de enfermidade que eu comecei a ler esse livro. E eu fiz uma aliança com Jeová, e eu disse assim para Deus: se o Senhor me permitir sair daqui, eu vou continuar sendo professor da escola dominical, diácono na tua casa, mas, sobretudo, eu vou me dedicar a orar pelas pessoas enfermas. E olha que Jeová pegou isso e me curou, me restaurou. E, irmãos, quando nós fazemos uma aliança com Ele, Ele cumpre a parte dele. E eu me tornei um capelão. Glória a Deus. Eu me tornei um capelão orando pelas pessoas. Eu tenho muito prazer de chegar no hospital, irmãos, porque quando eu entro no hospital, eu lembro que eu passei por ali, mas que existiam vozes, pessoas que, no leito da enfermidade, fez uma oração por mim, fez uma visita por mim, entrou e ouviu, cuidou da minha esposa, cuidou das minhas irmãs, da minha mãe. No verso desse livro diz que a irmã Eleni Vazão, ela é formada em artes plásticas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Ela é mestre em teologia pelo seminário Palavra da Vida, aconselhamento bíblico. Mas, sobretudo, irmãos, ela é uma capelã que atua em 9 hospitais em São Paulo, principalmente no Hospital Emílio Ribas, na área de infectologia. Ela não parou na pandemia, porque o trabalho dela continua sendo feito. Quase todos os dias eu acompanho a irmã Eleni em alguma live que ela está fazendo sobre aconselhamento bíblico, sobre a dor no luto. Ela tem um outro livro muito interessante, irmãos, que é Mal em Bem. Irmã Eleni, esse livro me ajudou tanto, Eleni, porque você começa esse livro fazendo algumas perguntas, dizendo assim: onde está Deus quando chega a dor? Que pergunta linda, né? Pode Deus transformar meu sofrimento em algo significativo, proveitoso? Pode Deus transformar o mal em bem? Então, nesta manhã, nós temos o privilégio de ouvir uma mulher que tem abençoado. Eu creio que ela não sabia disso, irmãos. Mas o nosso mestre e amigo dela, o pastor Hernandes Dias Lopes, foi quem indicou a irmã. E, irmã Eleni, é só a primeira oportunidade. A irmã vai vir a Brasília, se Deus quiser, numa das nossas reuniões, numa das nossas igrejas, e você vai poder ministrar
com muita graça, com muita unção, que eu sei que você tem isso do Senhor. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Amém. Pastor Levi, quanta coisa boa. E a melhor de todas, o Senhor ter recuperado a sua saúde para você poder servir a Ele e as pessoas no leito de enfermidade, nesse momento tão triste, tão difícil, como poucos têm forças para enfrentar, e só o Senhor mesmo pode fazer isso. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por relatar toda essa experiência tão difícil, tão abençoadora ao mesmo tempo, como Deus usa os vales de Baca para transformá-los em mananciais, quando nós estamos firme na rocha em Cristo, ou então Ele nos firma quando nós estamos balançando em meio às tempestades da vida, é Ele quem nos firma. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse convite. Eu oro ao Senhor que fale ao seu coração. Eu quero mostrar um pouquinho do que nós fazemos em capelania hospitalar e também falar um pouquinho sobre como lidar com pessoas enlutadas. Eu creio que nesse tempo de pandemia nós temos enfrentado muita dor, muitas mortes, muitas situações difíceis nas igrejas e a partir das igrejas para o cuidado das pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós somos sal da terra e luz no mundo, nós temos que fazer diferença no ambiente onde nós estamos plantados, onde o Senhor nos colocou. E eu espero que possa ajudá-los nesse sentido, de poderem exercer o ministério da misericórdia de uma maneira ainda mais forte, mais atuante, sendo de tremenda bênção para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo claramente. Eu estou só com o microfone de lapela aqui, não estou com fone de ouvido porque não está funcionando agora, mas só queria saber se vocês estão ouvindo. E eu vou entrar numa transmissão de tela apresentando para vocês slides enquanto eu falo. Tudo Estamos bem? ouvindo, querido. Tudo tranquilo, minha irmã. Que bom, que bom. Então vamos experimentar se vai funcionar bonitinho aqui. E vocês, por favor, me falem se está aparecendo a tela. Sim, Podem aparecendo. ver? Sim. Ótimo, muito bom, graças a Deus. Essas coisas sempre dão sustos na gente, então, como é bom testar. A capelania e os desafios... Só aparece aí? Oi? Só Sim. Pronto. Uhum. Eu dirijo a Associação de Capelania na Saúde, a ACS. Sou diretora-geral. Criei essa associação depois que o trabalho começou a crescer. Eu hoje tenho 38 anos de ministério em capelania hospitalar. Sou capelã missionária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e trabalho preparando capelães e capelanias para hospitais do Brasil todo e também em 13 países nós temos nossos capelães. Tenho hoje 34 livros escritos e produzindo coisas novas sempre, porque à medida que o Senhor vai nos dando forças, a gente vai avançando para a glória dele, para a bênção e salvação de muitos. O nosso slogan é medicando a alma com competência e coração. Muitas pessoas, durante o tempo em que eu estava só no HC, no Hospital das Clínicas de São Paulo, chegavam para mim e falavam assim, olha, Deus me deu o chamado para vir aqui para o hospital e orar para a cura de todos os enfermos.
E eu ficava muito preocupada, porque a pessoa não tinha nenhum preparo para falar com pacientes, com os profissionais da saúde, não sabia o que ela iria dar como mensagem. E eu falava, então, irmão, nós vamos começar pela admissão de pacientes. Vamos ficar ali na entrada do hospital. E se Deus quiser curar as pessoas, Ele vai curá-las ali. Elas nem vão precisar ser admitidas, não precisarão ser internadas. Por que essa maldade, entre aspas? Porque eu creio que todo o nosso ministério deve ser desenvolvido com competência, além do coração. E por isso os nossos cursos, que são tão exigentes na formação de equipes de visitação hospitalar e dos capelães em tempo integral. Nosso trabalho é de tempo integral em cada hospital. Não é uma visita pastoral, inclui visitas pastorais, que são muito bem-vindas e necessárias, mas é um trabalho que faz parte do serviço de saúde de cada hospital onde somos admitidos. Então, isso quer dizer que nós temos uma sala em cada hospital e que o trabalho é de tempo integral. Temos acesso livre a todo o hospital, 24 horas, inclusive UTIs, setores psiquiátricos, setores de infectologia e qualquer outro dentro dos hospitais. O que nós fazemos? Nós entramos ali para cuidar das pessoas, não só no aspecto espiritual, mas também emocional, social, recreativo, musical. Então, quando nós fazemos uma oferta de um ministério de capelania para um hospital, pela diretoria do hospital, por onde nós entramos, nós apresentamos tudo isso. Nós queremos cuidar de pessoas e nós vamos cuidar de públicos diferentes. Nós vamos cuidar de pacientes, cuidadores, profissionais da saúde e funcionários dos hospitais. Eu uso muito o testemunho e os livros do Dr. Harold Koenig. Dr. Harold Koenig tem uma história muito interessante. Ele é um médico, geriatra, psiquiatra, pesquisador da Universidade de Duke e professor da Faculdade de Medicina, ali na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E um dia, um colega dele estava para sair de férias e havia distribuído todos os pacientes pelos seus colegas. E sobrou só uma paciente muito especial. Eu não sei o nome dela, mas essa paciente, a história dela era a seguinte: ela só tinha um filho. Com 18 anos, esse filho sofreu um acidente de moto e faleceu. 6 meses depois, o marido também morreu de câncer. Ela estava no funeral do marido, no cemitério, nos Estados Unidos, quando a neve estava derretendo. Ela escorregou no cemitério, fraturou a cabeça do fêmur, foi para o hospital, fez uma cirurgia, teve uma infecção hospitalar e estava internada já há 4 meses. E quando o doutor passou essa paciente para o Dr. Harold Koenig, este ficou totalmente perdido, falando: nossa, essa mulher deve estar aturdida, deprimida, irada com Deus, ela não deve estar falando com ninguém, eu não sei o que eu vou fazer, como eu cuidar dela. Enquanto ele estava pensando e se dirigindo ao quarto dela, ele encontrou-a e parou junto à porta, ainda pensando em o que falar, o que fazer. E ele viu uma senhora com um semblante sereno, sentada na cama, com a sua Bíblia aberta, lendo-a. E ele ficou mais confuso ainda.
E ela, vendo tudo isso, olhou para ele e falou assim: doutor, eu posso ajudá-lo em alguma coisa? E ele ficou assustado, saiu dali correndo. Foi para o dormitório médico. Ali ele encontrou uma Bíblia dos Gideões, começou a ler e aceitou a Cristo como Salvador. E dedicou toda a sua vida à pesquisa científica, mostrando o impacto da fé, principalmente da fé cristã, sobre a saúde física e mental. E ele tem mais de 100 livros escritos, e em cada um deles, onde ele relata cientificamente, ele comprova esse impacto da fé, ele dá o testemunho de fé em Cristo que ele tem. E tem sido uma ferramenta muito importante, principalmente quando eu falo em congressos médicos e quando eu dou aula em faculdades de medicina. E ele vai mostrando que as pessoas que têm fé em Deus têm uma vida mais longa, têm um melhor tempo de recuperação, têm um bem-estar geral, têm qualidade de vida, mesmo que estejam em cuidados paliativos à sombra da morte. Têm batimentos cardíacos mais firmes, pressão arterial mais baixa, boa saúde mental e respondem melhor às questões do sofrimento. Quantas questões nós fazemos a Deus e aos outros quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? O que eu fiz para merecer tudo isso? Qual o sentido da vida? A vida depois da morte? Para onde irei depois? Quantas questões que estão já ali no limite para serem verbalizadas quando nós entramos para visitar uma pessoa, principalmente quando ela ainda não conhece a Cristo. E mesmo que ela conheça a Cristo, como nós cuidamos também de pastores, como nós lidamos também com pessoas que têm uma fé maravilhosa, mas como Jó, quantas questões emergem na hora da dor, e Deus nos permite verbalizar essas questões. Se formos para o livro de Salmos, quantas questões os salmistas levantam? Por exemplo, o Salmo 13. Até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando vou viver aqui triste, com a minha dor o tempo inteiro, os meus inimigos sobre mim? Quantas perguntas surgem na hora do sofrimento. Nos hospitais nós vemos a fragilidade, a nossa fragilidade. Antes achávamos que éramos tão independentes, autossuficientes, poderosos, e de repente nos é puxado o tapete e nós descobrimos como nós somos fracos, frágeis, pequenos. Nós passamos por uma revisão de vida, descobrimos um vazio existencial se não conhecemos a Cristo. Culpas nos são atiradas na cara, principalmente por Satanás, que está sempre nos atormentando, tentando tirar a nossa paz. Um sentimento de desesperança, ao mesmo tempo um coração aberto e a busca de Deus. Quantas pessoas, quando estão na horizontal, só podem olhar para cima e perguntar: Senhor, se o Senhor existe mesmo, fale comigo. Quantas vezes eu entrei num quarto, depois de orar lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, diante de 2.500 leitos, a quem atender primeiro? E eu orava: Senhor, me leva aquelas pessoas que estão buscando o Senhor. E quantas vezes eu cheguei e as pessoas, os pacientes falavam: Deus mandou você aqui. Eu precisava ouvir a voz dele e eu estou com o coração aberto para isso. Os benefícios da capelania para os hospitais. Primeiro, o relacionamento no ambiente de trabalho melhora, porque nós cuidamos dos profissionais da saúde, dos funcionários do hospital também. Satisfação do paciente em relação ao hospital. O paciente, quando é atendido integralmente, demonstra satisfação
muito maior e o índice de recuperação é muito mais alto e o tempo é reduzido na internação também. Cadeia de valor do hospital cresce como um todo, suporte ao cuidador familiar, cuidado integral e humanização do atendimento do hospital, conscientização do profissional da saúde quanto à importância da espiritualidade, a redução do tempo de hospitalização, maior qualidade de vida e resgate da esperança no enfermo. Ali nós já falamos vários itens aqui, e a importância da triagem e preparo de visitadores e capelães. Então, os ministros de culto religioso têm, pela lei, autorização para visitar o seu paciente hospitalizado, mas eles não podem exercer capelania como parte do serviço do hospital. Então, nisso nós ajudamos também o hospital a fazer a seleção de pessoas e o treinamento de pessoas e montar um controle de visitadores religiosos para que não causem dano nem ao paciente, nem ao hospital. Então, a capelania hospitalar é um ministério de assistência espiritual diária aos enfermos, cuidadores familiares e também aos profissionais da saúde e funcionários dos hospitais. Os nossos cursos para a formação de um capelão sênior. Nós temos vários níveis de capelão, desde capelão júnior até capelão pleno, até capelão sênior. Capelão sênior vai estar dirigindo o trabalho no hospital todo e cuidando de toda a equipe. Nós demoramos, em média, 1.200 horas de treinamento teórico e prático. Não damos carteirinha. Nós damos, assim que a pessoa é aprovada no primeiro curso de 40 horas, aprovada na seleção e depois no treinamento individual supervisionado por 85 a 100 horas. Então, depois de 140 horas, nós damos o crachá do hospital, da capelania do hospital. As diretorias nos dão essa facilidade também porque confiam em nós e no trabalho que fazemos. Hoje, nós temos também um curso de capelania hospitalar em EAD. Então, é só entrar no nosso site capelanianasaude.org.br e fazer o curso. O curso é dado em aulas de 8 a 10 minutos. Nós gravamos em estúdio, produzimos profissionalmente o vídeo, mas é muito interessante porque assim a pessoa não pode falar que não tem como acompanhar uma turma, porque não existem turmas. A hora que a pessoa entra, ela vai fazer sozinha o curso. E segundo, quem não tem 8 a 10 minutos por dia para fazer uma aula? Então, nós fatiamos cada palestra em várias aulas curtas para que todos possam acompanhar tudo isso. A necessidade da capelania no hospital. O que eu tenho feito? Tem sido interessante a abertura da classe médica. Hoje eu tenho escrito capítulos para livros de medicina a pedido dos médicos. Então, o livro de clínica médica foi feito anos atrás, tenho 2 capítulos nele, o manual de cuidados paliativos, o livro Cuidado Paliativo do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, também tem 2 capítulos. Esse daqui é para o Ministério da Saúde. Esse daqui é do Hospital Cruz Azul, da Polícia Militar, também tem um capítulo de 17 páginas, falando sobre a importância da espiritualidade, mas relatando casos. E é interessante, porque em todos os convites, eu falo, Senhor, se não for para a glória do teu nome e para apresentar o evangelho a esses profissionais, não me interessa. Então, o Senhor, se quiser honrar isso e aprovar tudo isso, eu não vou fazer nenhuma redução naquilo que eu quero apresentar o evangelho todo. E é muito interessante porque realmente os profissionais não têm tirado nada dos capítulos.
Então, são meios de evangelizá-los através dos livros de medicina que eles têm que estudar para se atualizar. Também demos aulas pelo Ministério da Saúde em cuidados paliativos para profissionais de todo o país, como parte de uma equipe de cuidados paliativos. A primeira revista de cuidados paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos também temos um capítulo sobre compaixão e acolhimento, o papel da espiritualidade. E a nossa motivação para servir é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós já nos amamos, medicando a alma com competência e coração. E como nós fazemos esse trabalho? Nós não chegamos com uma mensagem pronta, nós chegamos dispostos a fazer amizade, pedindo a Deus que coloque o seu amor no nosso coração. E nós vamos fazer perguntas abertas, vamos observar a linguagem verbal e não verbal e dar ouvidos ao paciente e ao seu cuidador. A partir das questões trazidas pelo paciente ou pelo seu cuidador familiar, respeitando as crenças dele, nós vamos pedir licença para mostrar o que Deus pode fazer para resolver aquelas questões. Então, aí nós vamos usar a palavra de Deus, vamos orar por esse paciente, com esse paciente, e vamos doar uma literatura bíblica específica em cima do tema que ele levantou. Então, eu tenho escrito várias literaturas para a Sociedade Bíblica do Brasil, eu faço parte da governança nacional, e tem vários livretos escritos, produzidos. Eu dou os meus direitos autorais, eles fazem os livretos e também nos doam para distribuirmos livremente para os hospitais. E é interessante porque isso é oferecido a capelanias no país inteiro. Então, temos mais de 200 capelanias alcançadas com essa literatura bíblica também. Então, o nosso trabalho vai atingir a área recreativa, emocional, pedagógica, social e musical também. Em um ano, em 10 hospitais, que são referência para o treinamento de visitadores e capelães, treinamento prático, nós fizemos 1.200.000 atendimentos diretos e indiretos. Existe um slogan da União Nacional Evangélica da Saúde, que agora é extinta, mas diz que passam mais pessoas pelos hospitais do que pelas nossas igrejas. Você poderia dizer que em 10 hospitais, em 10 igrejas, você consegue alcançar 1.200.000 pessoas por ano. Eu creio que não. O que nós fazemos? Então, nós temos duas áreas, educação e assistência. Na educação, os cursos para preparação de visitadores e capelães hospitalares. O livro que o pastor Levi usou é uma edição mais antiga. Eu incrementei um pouquinho esse mesmo livro com 90 páginas novas, mostrando o progresso do trabalho, dos métodos de seleção e de capacitação de visitadores e capelães. E também nós temos um guia didático de treinamento, um GDT, com lições para 12 encontros, com tarefas, com ação em cada uma delas para o treinamento prático para as pessoas que fizeram curso nível 1 e foram aprovadas nessa seleção. Nós participamos de eventos médicos, fazemos para muitos deles banners, posters e apresentamos e são aprovados, então nós damos uma linguagem científica à apresentação de Cristo, o impacto da fé cristã sobre a saúde física e mental. Eu também tenho o privilégio de organizar congressos para a área médica dos hospitais, nos hospitais e também para o Instituto Presbiteriano Mackenzie, do qual eu faço parte da capelania do hospital e organizo congressos para a área de saúde, saúde mental
e espiritualidade e cuidados paliativos e espiritualidade. Vou mudando os subtemas, trazendo médicos cristãos e não cristãos. Os não cristãos apresentam o aspecto científico, simplesmente, mas eles se sentam para ouvir, porque em seguida vem um profissional cristão, que em meio à sua apresentação científica vai apresentar também a sua fé em Cristo. Este congresso, por exemplo, o seminário Medicina para a Alma, que eu organizei no Hospital do Servidor Público do Estado, onde eu sou capelã também agora, eu estava muito assustada, porque era o primeiro evento nesse sentido, era o cuidado da ansiedade, nesse caso, aqui foi o segundo, o primeiro foi o cuidado espiritual do enfermo, e nós não sabíamos qual seria o impacto, se nós teríamos alguém para assistir o congresso. O seminário era um dia todo. Nós tivemos, naquele dia, 600 profissionais da saúde do hospital e de outros hospitais também, e o que a diretoria ficou assim espantada, a diretoria do hospital, é que todos eles se esforçaram para ficar das 8 da manhã até as 5 da tarde, quando nós fizemos sorteio de Bíblias. Muito impactante, porque eles estavam com fome de Deus. E eles receberam isso de uma maneira muito respeitosa, muito querida, e ampliamos o alcance da capelania a partir desses seminários e congressos também. Então, como eu disse, nós temos uma sala da capelania em cada hospital onde nós assumimos a capelania. E ali nós temos secretárias treinadas em aconselhamento bíblico também, porque nós treinamos todo o nosso pessoal em aconselhamento bíblico. E aí, tanto o paciente como o profissional da saúde, como o seu familiar podem chegar a qualquer hora para aconselhamento. Então, vejam que nós usamos todo o material e toda a técnica da biossegurança. Nós temos enfermeiros que nos treinam para que nós possamos entrar em ambientes super contaminados e não levarmos o perigo da contaminação para casa. Música no hospital é preciosíssima. A participação de músicos, de irmãos e irmãs que tocam algum instrumento, e nós vamos utilizá-los de várias formas para vários ambientes. Nesse primeiro quadro, nós podemos ver à esquerda o pastor Nelson Bomilcar, querido pastor batista e pastor e compositor. E foi muito interessante, porque nesse dia ele estava conosco ali no hospital, num dos hospitais da Polícia Militar, e eu fui entrando de quarto em quarto nas UTIs e perguntando, olha, nós gostaríamos muito de trazer música para você, para o seu coração, e queríamos saber se nós podemos cantar aqui uma música. E a maior parte dos pacientes, dos familiares, ficavam encantados, agradeciam demais. Este era um bombeiro e ele estava deprimido, estava irritado naquele dia, e ele falou assim, ai, tá bom, vai, entra, canta e sai de uma vez. E nós precisávamos de coragem para entrar nesse quarto. Mas o pastor Nelson foi muito sábio e ele perguntou qual tipo de ritmo você gosta. E o bombeiro respondeu, samba, eu sou sambista, sou compositor, eu gosto de samba. E o pastor Nelson tocou todos os hinos, todos os cânticos espirituais em ritmo de samba. O que aconteceu no meio da música é que o bombeiro já estava compondo junto, batucando, e amor, ele não queria que a gente saísse mais. Aqui nós temos profissionais da saúde que param com tudo para ouvir as músicas. Fizemos corais de profissionais da limpeza nos hospitais, que não são vistos, que são ignorados, mas eles são evangelizados através
da música no ensaio do coral e eles cantam evangelizando. E aqui embaixo, à direita, vocês podem ver um coral diferente cantando. É um conjunto feito por médicos e estudantes de medicina da USP, dirigidos por esse rapaz coreano, taiwanês, de camisa branca. Ele é um médico oncologista e radioterapeuta que está conosco na capelania há 31 anos. E ele faz um trabalho lindo, continua. Eles cantam todas as semanas, uma noite, cantando pelos corredores e andando de leito a leito. E assim, os estudantes de medicina também vão tendo uma outra visão do que é cuidar das pessoas de maneira integral. Aconselhamento a profissionais da saúde. Então, nós fizemos um projeto chamado Saúde Espiritual do Profissional da Saúde, apresentamos a diretoria de alguns dos hospitais e eles nos dão a liberdade de fazermos devocionais de 7 minutos nos setores dos hospitais. Nós fazemos, então, a consulta a cada chefia de setor. Só um minuto. Me desculpem. Então, nós fazemos essas devocionais de 7 minutos em cada setor. Treinamos pastores, treinamos seminaristas, profissionais da saúde e outras pessoas com bom conhecimento bíblico. Preparamos uma mensagem que é mandada para essas pessoas que vão liderar os grupos uma semana antes. Então, nós fazemos isso em cada setor do hospital, começando às 6 da manhã e vamos até às 11 horas da noite. Cada setor tem uma devocional uma vez por semana. E aí surgem muitos casos de aconselhamento bíblico, porque as pessoas vão percebendo o impacto da palavra de Deus na vida diária e eles vão buscando mais e mais e mais. E também temos um seminário chamado Medicina para a Alma, que é feita para os profissionais da saúde, por profissionais da saúde evangélicos, que levam o lado científico, mas entram com a aplicação da palavra de Deus também. E o sucesso tem sido enorme, graças a Deus. Nós fazemos também celebrações religiosas, tanto em Páscoa, Natal, mas também nas datas especiais. Então, Dia do Médico, Dia da Enfermagem, todas as oportunidades nós podemos fazer, e nós temos cultos semanais também em vários dos nossos hospitais. Doamos uma literatura bíblica em cima do caso, do cuidado da necessidade levantada pelo paciente e para as crianças também. Várias literaturas específicas vocês podem ver aí. Grande parte delas vocês podem encontrar na Sociedade Bíblica do Brasil, Hora Luterana, Palavra para Hoje também. O que nós fazemos? Todas as datas especiais são celebradas. Então, eu escrevo um cartão para cada data especial e nós imprimimos e tudo isso é levado e distribuído em todo o hospital. E também, por exemplo, aqui embaixo, nessa encenação com fantoches, vocês veem o coelho e o cordeiro. O coelho, na Páscoa, chega para a criança todo feliz, falando: oba, meu dia, chocolate, isso é ovo de Páscoa, isso é Páscoa. E o cordeiro chega e fala: não, você está enganado, esse é o meu dia.
e da conversa entre o coelho e o cordeiro, então é dada a mensagem bíblica de Páscoa. Aqui, dia da enfermagem, dia da assistente social, dia do médico, dia de tudo. Quando não tem uma data especial, nós inventamos, criamos o dia do profissional da limpeza e celebramos com um café da manhã especial que levamos para eles com doações das igrejas. Aqui o dia da criança, um artesanato no hospital que nós fazemos em vários deles, uma vez por mês, durante todo o dia, mas o funcionário tem 15 minutos para descer e fazer esse artesanato. Então, nós levamos tudo montado, as igrejas nos ajudam, principalmente as sociedades femininas, e nós levamos pacotinhos com tudo recortado. Então, o profissional, seja de qual área for, ele monta tudo isso em 15 minutos. Mas nesse tempo ele também ouve a palavra de Deus, ele conversa, ele abre o coração e ele recebe uma literatura bíblica para levar para casa. Veja a capelania em pediatria, muitas crianças estão tão apavoradas em estar no hospital que não conversam com ninguém, principalmente alguém de avental branco, que só lhes traz injeções, medicamentos ruins e sofrimento muitas vezes. Então, essa nossa querida faz um trabalho muito especial confeccionando fantoches com o braço quebrado, com a testa, com curativo, com uma história de uma queda de bicicleta, e isso atrai as crianças, e a partir daí nós também criamos esse vínculo para podermos passar uma mensagem. Nós temos capelania também em cuidados paliativos, pacientes em final de vida, e nós fazemos parte da equipe de saúde. Então, nós nos sentamos com a equipe médica todos os dias, discutimos os casos, fazemos a visita médica juntos e depois podemos voltar e abordar o paciente e o familiar sozinhos. Fazemos funerais também, preparamos essa pessoa para a partida, falando sobre morte e falando sobre vida e vida eterna na pessoa de Cristo. Na quarentena, nós somos impedidos pelas diretorias de vários hospitais de estar em contato físico com os pacientes. Nós não podíamos entrar nos quartos pelo perigo da contaminação, por perigo de uma infecção cruzada, onde nós estaríamos levando o vírus de um quarto para o outro, e também por economia de máscaras, equipamento de proteção individual, que já estava tão reduzido para os profissionais da saúde. Então, o que nós fizemos? Começamos a cuidar somente das datas especiais, dos funerais e também do próprio profissional da saúde nos hospitais. Então, vocês vão ver algumas das ações na quarentena aqui, com presentes para as crianças, para os profissionais. Comecei um programa de TV na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é do Reverendo Hernandes, Reverendo Arival, é a minha igreja, um programa semanal, toda sexta-feira, às 14h30, capelania Gente Cuidando de Gente, onde eu posso lidar com entrevistas com pessoas que são da área da saúde, com pacientes recuperados e vários outros casos. Fizemos também um podcast da Associação de Capelania na Saúde, Medicina para a Alma, como lidar com o paciente que está sem esperança. Então, isso se tornou uma mensagem para todo mundo. São mensagens de 3 a 4 minutos. Doação de cestas básicas, material de higiene, música nos hospitais, presente para os filhos dos funcionários e profissionais. Aqui o Minutos com Deus. Aqui a capelania nos funerais, então sempre dando uma Bíblia. E esse livreto, Deus está presente, Auxílio de Deus no luto, eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil, conversando com uma pessoa enlutada. Nós temos também uma casa chamada Casa do Aconchego,
Eu pude fundar essa casa, organizar e fazer os primeiros 8 anos a organização geral da casa. Nós atendemos crianças e os seus pais com câncer, indo para transplantes ou queimados, com queimaduras muito graves. E nós, nesse tempo de pandemia, pudemos fazer marmitas para a enfermagem do Instituto da Criança e do Itaci, hospedar essas famílias. Eles têm atendimento integral no tempo que eles precisarem de tratamento médico. Vêm do país todo e de outros países próximos e ficam hospedados na casa com alimentação, com todos os recursos necessários ali também. Aconselhando as famílias no luto. Eu vou passar rapidamente e eu sei que eu preciso abrir para perguntas, então eu vou usar mais 15 minutos e daí abrir para vocês, tá bom? Nós temos no Brasil mais de 150 mil mortes pelo Covid. Nós tivemos muitas mortes por causas diversas, neste mês de setembro também, porque muitas pessoas estão deixando de fazer os seus tratamentos por medo de contaminação. Então, alguns pacientes que estavam fazendo quimioterapia, radioterapia, abandonam o tratamento por causa do medo de, indo ao hospital, ainda se contaminarem com o Covid também. E isso acelera ainda a progressão da sua doença, como outras doenças também. Milhares de famílias enlutados. Nós temos múltiplos casos de infecção e óbito na mesma família. Sentimento de culpa de profissionais da saúde por acharem que contaminaram os seus queridos em casa. Por exemplo, um enfermeiro brilhante do Hospital das Clínicas de São Paulo, depois que viu a sua mãe contaminada, ficou tão cheio de culpa que cometeu suicídio, um jovem de 34 anos. Então, quanto foi alterado todo o ritmo de despedida, os rituais de despedida, porque quando nós temos alguém muito enfermo, nós queremos acompanhá-lo a cada momento, ir com ele até o fim. Mas as pessoas, por causa do Covid, foram impedidas de entrar nos hospitais. Ninguém recebe visita e os pacientes estão sofrendo demais por isso. Então, nós estamos sempre procurando meios de ajudar nesse sentido para diminuir essa tristeza tão grande. Essas daqui são 2 terapeutas ocupacionais do Hospital do Servidor Público do Estado. A Tatiana é muito querida, faz parte da nossa equipe de cuidados paliativos também. E ela, que não é evangélica, se dispôs a levar a literatura bíblica para todos os pacientes, por ver a necessidade que eles tinham, como eles clamavam por assistência espiritual. Então, os profissionais da saúde começaram a levar esse material por nós. E nós também entramos com outros tipos de atendimento nesse tempo. Aqui a dificuldade de aceitação da realidade da perda. Pensam que a morte não ocorreu porque o profissional da saúde, o médico, desce da UTI todo paramentado e ele mostra no seu celular a foto do rosto da pessoa querida que faleceu e que está dentro de um saco branco. E é só isso que o familiar tem. Então, imaginem que dor enorme, que tristeza, sendo que os funerais também são feitos com 10 minutos só de qualquer celebração religiosa, só tem que demorar no máximo 10 minutos. Então, quantas coisas que eram parte das estratégias de despedida foram deixadas de lado e novas foram acrescentadas. Então, as pessoas se despedem por áudio ou videochamada e é muito, muito dolorido.
Nós temos participado de funerais de profissionais da saúde e é dolorido em dobro, não só para as famílias, mas para todos os colegas dele naquele hospital. Então, nós temos feito esse acompanhamento também e feito os funerais, também cultos fúnebres nos hospitais para os profissionais da saúde, a pedido da diretoria do hospital. Esse Deus está presente, auxílio de Deus no luto, tem sido distribuído uma quantidade impressionante nessa época. Aqui, consolo, o auxílio de Deus no luto. Só uma coisa, estão entrando aqui para mim alguns pedidos de entrada de pessoas. Eu devo autorizar? Está comigo isso? Não, está comigo, pode ficar tranquilo. Então tá bom, então tá bom. Aqui no livro Consolo no Luto, Perdi Alguém a Quem Amava, C.S. Lewis, ele fala que antes, quando ele falava sobre isso, era uma coisa, mas quando ele experimentou a morte da sua esposa, como mudou tudo, como o luto foi extremamente dolorido. Então, falar num ofício fúnebre é uma coisa, mas quando nós sentimos a morte na nossa própria casa, é outra coisa. É muito mais dolorido. Lutos são diferentes para mortes diferentes e para idades diferentes, para relacionamentos diferentes. A morte de um idoso é uma coisa, a morte de um filho, de um bebê não nascido, a criança foi abortada espontaneamente, é outra coisa, de um bebê que acabou de nascer, de uma criança. Nós atendemos tantas crianças na nossa casa do aconchego e é tão triste acompanhar por anos aquela criança desenvolvendo um câncer, passando por todo tipo de tratamento, mas vindo a falecer. Como é duro dar o suporte para os seus pais nessa hora também, a morte de um cônjuge, a morte dos seus pais e a morte por suicídio. Neste mês de setembro, nós falamos sobre a prevenção ao suicídio, a conscientização do suicídio, e eu trabalhei muito firme com isso nos programas de televisão. Se vocês entrarem lá em TV IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vocês vão ver o programa Capelania, Gente Cuidando de Gente, todo mês de setembro, com programas falando sobre isso. E eu me preocupo muito com o profissional da saúde, porque dentre os profissionais da saúde, eles cometem suicídio 4 vezes mais do que a população em geral. E dentre as especialidades médicas, primeiro estão os anestesistas, segundo os psiquiatras, terceiro os oftalmologistas, depois os neurologistas, e assim é muito alto o número, então nós temos cuidado deles também. O que traz um luto normal? Exaustão. A pessoa que está enlutada sente como se ela estivesse com gripe, porque ela acorda exausta, ela sente um cansaço enorme durante o dia, como se ela estivesse com uma gripe muito forte. Ela tem dias de distração, onde ela se perde em coisas usuais, dá risada, brinca, mas isso é um sobe e desce. No dia seguinte ela pode estar caída, ou no mesmo dia ela pode alternar períodos de euforia e períodos de grande tristeza. Ela pode negar a realidade. Ele está viajando, ele vai chegar. Gente, no acidente do avião da Gol e da TAM também, eu coloquei alguns dos nossos capelães no Instituto da Criança, que fica em frente ao Instituto Médico Legal do Hospital das Clínicas, e onde estavam sendo feitos os testes para saber se aqueles restos mortais eram da pessoa querida que havia perdido, que havia tomado aquele avião ou não. E esses familiares, naquela expectativa terrível,
uma senhora com dois pedacinhos de quebra-cabeça. Ela estava de cabeça baixa, tentando encaixar as peças, mas ela não conseguia. E ela falava assim: não faz sentido. O meu filho, de 20 e poucos anos, saiu hoje de manhã de casa. E ele falou: mãe, eu vou fazer um serviço para a empresa lá no norte do país e eu volto hoje à noite, então pode me esperar para o jantar. E agora ele morreu. Não faz sentido. Resposta normal, a raiva pode ser um dos componentes. E também o medo de não conseguir viver as situações depois disso tudo. Como é que eu vou reorganizar a minha vida? Eu não vou dar conta. Os sintomas físicos são muito fortes e comuns. A pessoa se sente até com dificuldade de respirar, perda de apetite ou come demais, tremores, insensibilidade, ela sente mãos e pés anestesiados, desorientação, dores de cabeça, tontura, boca seca, um choro repentino, exaustão ou fraqueza, fôlego curto. Ela tem que pensar para respirar. Palpitações no coração e momentos de apatia. Parece que a pessoa se desligou, está fora da realidade. No luto normal também tem ciladas emocionais, principalmente a pessoa que acha que já se recuperou depois de alguns meses ou até alguns anos. E nas datas especiais ou diante de cheiros, lugares e algumas músicas, ela relembra toda a vida com aquela pessoa e parece que ontem que ela partiu e ela desaba a chorar de novo. Sonhar com o falecido é normal, sentir a presença do falecido, uma conversa dolorida consigo mesmo. E ela fica pensando, eu tenho que parecer forte, porque senão as pessoas vão cobrar de mim que eu não tenho fé para enfrentar tudo isso, que eu não estou sabendo como lidar, e eu tento parecer forte, mas isso é um desgaste dobrado para a pessoa que está sofrendo. Lembranças recorrentes, pensamentos obsessivos e o jogo de se ao menos eu tivesse feito isso ou percebido isso, ele não teria cometido suicídio, ou se eu tivesse impedido essa pessoa de viajar hoje, não teria morrido. Quantas culpas falsas vêm à tona nessa hora. Orientações para um enlutado. Cada um fica enlutado à sua maneira, dependendo do tipo de vínculo que ela tem com aquele querido que partiu. Pode ser o pai de 5 filhos e cada um vai reagir de maneira diferente, porque cada um estabeleceu com ele um vínculo diferente. Um tempo diferente para o luto. Não adianta a gente falar, o luto normal se estende até 2 anos e depois é patológico, é doentio. Isso não é verdade. Algumas pessoas, como o pai de José, na Bíblia, quando recebe a notícia falsa pelos irmãos de José de que ele havia morrido, sido estraçalhado por algum animal feroz e recebe a túnica dele manchada de sangue, ele fala, eu vou sofrer a morte do meu filho, eu vou curtir esse luto até a minha morte. Trate a si mesmo como se estivesse numa UTI. Tenha cuidado de si mesmo e saiba respeitar os seus altos e baixos. Espere não ser compreendido. As pessoas acham que nos compreendem, mas muitas vezes nos cobram alto demais. Nunca diga para a pessoa, eu sei o que você está sentindo, mesmo que você tenha passado por uma perda muito grande também, mas assim, você pode dizer ao máximo, eu posso imaginar um pouquinho do que você está passando, porque eu também passei por uma perda. Mas eu sei o que você está sentindo, ninguém sabe. Tenha por perto alguém amigo.
Aceite a ajuda de outros amigos. Deixe que seu corpo o dirija no sentido seguinte: a pessoa enlutada não tem forças para voltar ao mesmo ritmo de vida que tinha antes. Então, como é importante os seus chefes, os seus pastores, os seus irmãos terem esse tempo de graça para ela poder se recuperar sem culpa. Não, vai no seu ritmo. Se você não aguenta fazer tudo isso hoje, deixa para continuar amanhã. A dor é ampliada nas datas especiais, como dia de aniversário desse querido, um dia especial que vocês viveram juntos, sempre Natal, Ano Novo, quantas lembranças vêm à tona e tudo isso é revivido. Homem e mulher sofrem de maneira diferente. Se você quiser se vestir de preto, você pode, essa orientação estou dando para o enlutado. Se quiser ficar só por algum tempo, tudo bem. Tenha paciência consigo mesmo. Faça planos para o seu futuro, mas devagar, aos poucos. Medo não é sempre algo ruim, é proteção à vida também. Alguns sinais de alerta. Comportamento de evitação de amigos e parentes. A pessoa não quer ver ninguém e por muito tempo. Falta de autocuidado. A pessoa não quer mais tomar banho. Ela não se preocupa mais com alimentação. Ela veste uma roupa toda amassada, rasgada, sem botões. Então, tudo isso é sinal de alerta, porque o luto está complicado, precisa de ajuda. Uma negação prolongada. Não é verdade que ele partiu, é só coisa da minha cabeça, logo ele vai voltar. Pensamentos autodestrutivos e a pessoa começa a procurar a morte também. Uma ira mal direcionada. Ela lança a ira contra Deus e contra as pessoas todas que estão ao seu redor e contra si mesmo também, muitas vezes. Uma depressão ou ansiedade prolongada, uma automedicação por álcool e drogas ou medicamentos fortes que ela tem em casa e ela vai usando tudo isso. Como a gente vai fazer o aconselhamento bíblico no luto? 2 Coríntios 1,4 diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que passam em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Jó podia falar: meus amigos, vocês têm boas intenções, mas isso não é suficiente, porque ele chama os seus consoladores de consoladores molestos, que fazem discursos inúteis. Como você gostaria de ser consolado? E Jó fala assim: ouça atentamente as minhas razões, e isso já será a vossa consolação. Então, a primeira coisa é dar ouvidos a essa pessoa enlutada que está sofrendo. E neste livreto, Deus está presente, Auxílio de Deus no luto da Sociedade Bíblica do Brasil, o que eu oriento a pessoa é: não tenha vergonha, chore. Deus não está indiferente às suas lágrimas. Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro e Deus sofreu com a morte de seu filho Jesus na cruz, mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo em seguida. Outro livreto que eu escrevi também para a Sociedade Bíblica do Brasil, Dor na Alma, conversando com a pessoa que está deprimida. Este livro eu fiz uma síntese de um livro maior com o mesmo título que eu escrevi para a editora Cultura Cristã, Dor na Alma, onde tem tarefas no final de cada capítulo, e os capítulos são extremamente curtos, porque uma pessoa deprimida não tem concentração para ler trechos longos. Aceitar a morte, a gente vai ajudando a pessoa, caminhando com ela, com a pessoa enlutada e ajudando a aceitar a partida dos seus queridos.
os sentimentos podem ser verbalizados o tempo todo e como é importante ter os nossos irmãos ao lado, os nossos pastores ao lado, respeitando esse tempo de luto. Vários fatores para a compreensão deste luto e alguns versículos que eu quero deixar para vocês também. O Salmo 55, 22, lembrando que o Senhor nos ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falha em tempos de aflição. A minha graça é tudo que você precisa, o Senhor disse a Paulo, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Os sentimentos de culpa têm que ser lidados, o sentimento de raiva, sentimentos de solidão e perda de identidade, porque a pessoa, principalmente o cônjuge, depois de muitos anos de casado, se tornou realmente um com o seu cônjuge e não sabe mais o que ele ou ela é quando perde o seu ente querido. E o que a gente aconselha, se lembrar com gratidão de momentos felizes que vocês tiveram e agradecer ao Senhor por todos esses presentes que Ele lhe deu. Reaprendendo a viver depois de um tempo. E aqui estão os nossos endereços da Associação de Capelania na Saúde, onde você pode assistir um vídeo mostrando o nosso dia a dia no hospital, onde você pode fazer inscrição para o curso de capelania em EAD, onde você pode também ter acesso a todas as mensagens de podcast de 3 minutos por dia. Nós já estamos em 170 mensagens que preparamos e também fizemos uma aliança com Médicos de Cristo e uma vez por semana temos uma mensagem deles. E você pode, então, interessar, investir na sua igreja, na capacitação de visitadores, de pessoas que vão estar aptas a lidar, ajudar o pastor para lidar com casos complexos dentro da própria igreja, na vizinhança e nos hospitais como campos missionários no seu bairro, na sua cidade. Deus abençoe muito a sua vida e estou à disposição para perguntas, se vocês tiverem. Meus irmãos, que aula, hein? Que aula, né, irmãos? Eleni, muito obrigado, minha irmãzinha. E agora eu quero abrir para alguns pastores, com a ajuda aí do pastor Esdras, para essas perguntas. E está aberto algum pastor que queira perguntar à irmã Eleni, alguma coisa mais prática, está em aberto. Amém, queridos. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só ativar seu som, tá bom? Todos estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pastor Levi. O povo Pastor é que está tímido. Não. Bom dia, graça e paz. Creio que o Esdras deve ter isso, algum problema, mas Eleni, você está me ouvindo, Não. Eleni, direitinho? Estou lhe ouvindo, pastor Levi. Pastor Eu quero só assim, fazer uma complementar pergunta. algumas coisas que a irmã Eleni falou. Como eu falei no início, haverá um momento onde nós vamos trazê-la, viu, irmã, a Brasília, e já conversei, inclusive, com o nosso pastor José Carlos, que é o presidente da nossa ordem. Já falei também, já comentei com o pastor Jesus Aparecido, que é o presidente da ordem nossa nacional, e eu creio que foi um primeiro momento, irmã, que muitos pastores não conheciam você, do seu trabalho. Aqui em Brasília, infelizmente, irmã, nós não temos um trabalho nesse nível de excelência, irmã.
nós não temos, né? Mas há um desejo muito forte no coração de vários pastores, não somente da Igreja Batista, mas eu também sei assim de um desejo da Assembleia de Deus, né? Alguns irmãos da Assembleia de Deus que nos procuram, da própria Igreja Presbiteriana aqui do Brasil, assim, já fazendo trabalhos, né? O trabalho de capelania é um trabalho que é feito em vários hospitais, mas não com essa sua excelência, irmã. E há uma necessidade tão grande, irmã. Há uma necessidade. Pastor Levi? Eu fui desafiado pelo pastor José Carlos a assumir o espaço ecumênico do Hospital da Criança de Brasília, Levi. Uau! E olha que coisa interessante, irmã. Nós fomos procurados, né? Nós fomos procurados. Houve uma mudança de direção no Hospital da Criança de Brasília, mas a porta ficou muito aberta, Eleni, sabe? Muito aberta para nós. E um companheiro que eu tive foi o pároco da região aqui, onde fica o hospital, do Sudoeste, né? Era um pároco que veio para o Brasil e fizemos juntos ali. Na sexta-feira ele ficava com espaço ecumênico, na quarta-feira eu ficava, foi uma abertura. E esse projeto, irmã, esse projeto de uma capelania presente no hospital, eu acredito que nós vamos conseguir fazer isso, sabe, irmã? Sem denominação, mas com excelência, com conteúdo que é a palavra de Deus, com expertise de várias pessoas que já atuam, e no momento certo, minha irmã, eu creio que Deus vai nos abençoar, né? Nós temos espaço para isso em alguns hospitais, temos profissionais, irmãs, na direção do hospital. Alguns hospitais têm pessoas da igreja, seus profissionais médicos que já estão na direção e que nos tratam e assim, dá abertura para isso. Mas acho que no momento certo o Senhor vai proporcionar isso. Eu abro, então, para qualquer algum dos pastores para fazer qualquer pergunta. Pastor Levi, graça e paz, amados, mais uma vez. O pastor Aldifas, ele quer fazer uma pergunta, está com a palavra, pastor Aldifas. Graça e paz, pastores. Primeiro, agradecer pela reunião de alto nível, excelente mesmo a palavra. Irmã Eleni, muito obrigado por todos os esclarecimentos e a sabedoria que você passa em informação. Realmente, assim, alegra o nosso coração saber que existem pessoas de tão alto nível cuidando de pessoas, né? Cuidando de vidas. Eleni, a senhora falou sobre a gente trabalhar o nosso povo, as pessoas, líderes da nossa igreja, para que eles possam também exercer esse papel, né, nas instituições de saúde, nas casas de apoio, de atenção aos mais vulneráveis. A minha pergunta é, nós temos uma faixa etária aconselhável para iniciar, né, uma pessoa ou introduzir a pessoa a esse serviço de capelania? Nós temos muitos jovens que são dispostos, temos também pessoas de mais idade que têm essa disposição no coração também, mas na percepção da irmã, existe um filtro aceitável para poder a gente levar essa pessoa ou ficar mais aberto para a gente trabalhar no coração de todos, independente de idade, a gente induzi-los aí a esse trabalho de capelania? Muito obrigado pela atenção, queridos. Obrigada. Pastor, nós temos pessoas, irmãos e irmãs das igrejas, nós temos mais de 200 denominações evangélicas diferentes representadas conosco, com a Associação de Capelania. E essas pessoas têm entre 18 e 80 anos. Então, enquanto ela tiver força e a partir do momento que ela tiver uma maturidade maior, um bom conhecimento bíblico, um equilíbrio doutrinário, seja uma pessoa ensinável,
Então, ela é muito bem-vinda. Agora, é de fundamental importância ela estar capacitada através dos cursos de capelania e do treinamento prático individual. Como eu disse, o ministério nos hospitais é diferente de uma visita pastoral, que é para o membro de uma igreja e é uma vez por semana, alguns podem visitar mais vezes, mas o Ministério de Capelania é todos os dias, o dia inteiro. Então, nós acompanhamos essa pessoa durante todo o processo, altos e baixos emocionais, por causa de más notícias que são introduzidas, melhora do paciente, morte próxima, tal. Então, essa pessoa tem que ter uma maturidade também, porque é um trabalho extremamente pesado e desgastante. Agora, nós temos um outro curso chamado Curso Breve de Visitação a Enfermos, onde nós equipamos em um dia a igreja para fazer visita e dar o suporte ao membro da sua própria igreja. Então, este curso é de um dia, e nós deslocamos 2 dos nossos capelães para ir a qualquer igreja no Brasil inteiro para fazer isso. Isso ajuda demais o pastor. O pastor não tem tempo para cuidar um a um do seu rebanho enfermo, fazendo visitas contínuas. E quando tem uma equipe de apoio pastoral na igreja com esse fim, a igreja toda é muito bem cuidada e se recupera e cresce de uma maneira muito linda. Então, assim, recomendo para vocês esse curso breve de visitação a enfermos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todos me ouvem? Davi Medeiros? Sim. Pode fazer. Sim? Eleni, eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora falou que, se eu não me engano, são 9 hospitais, né? Em São Paulo, mais ou menos, que você cuida, e que o curso é de 1.200 horas, já com a prática ali, né? Mas eu queria perguntar uma coisa. O curso é EAD, à distância, no caso, mas como seria, por exemplo, alguém fazendo esse curso, no caso do hospital, por exemplo, da cidade que a minha congregação fica, é na Ceilândia. Como seria para eu ganhar esse crachá desse hospital? Porque, no caso, vocês não dão carteirinha, seria um crachá. Vocês teriam um acompanhamento com a diretoria do hospital, seria isso? Tá, o que nós fazemos? 1.200 horas é para a formação de um capelão master que vai ficar em tempo integral, sendo mantido pela sua denominação para o Ministério de Capelania Hospitalar. O visitador, então, se ele fizer só o curso nível 1 de 40 horas e depois o treinamento prático de 100 horas, mais ou menos, então ele vai estar fazendo um trabalho dentro do hospital. O que nós fazemos? Esse curso em EAD são 146 aulas de 8 a 10 minutos cada, com leituras, com trabalhos depois para fazer, uma seleção, uma entrevista como seleção e com cartas dos seus pastores, de outros líderes também, e aí uma entrevista onde nós vamos aprová-lo pelo conhecimento bíblico, equilíbrio doutrinário, ensinabilidade, caráter e tal. E aí ele vem agora, no primeiro tempo, ele vem para São Paulo, para ficar conosco 10 dias. Pode ficar até hospedado em casas de pessoas da equipe, nós damos um jeito para isso. Mas depois desse tempo de treinamento, ele sendo aprovado, então ele vai voltar para o local com o apoio da sua igreja, então ele pode começar, se ele estiver muito bem equipado, um trabalho de visitação no hospital da região. Depois nós temos o curso nível 2, onde nós vamos entrar mais a fundo em pacientes psiquiátricos, aula de bioética em questões de final de vida, cuidados paliativos,
setores de queimados, UTIs e vários outros mais complexos. Então, vamos trabalhar a pessoa nesse sentido. Tem vários trabalhos depois do curso teórico e daí tem um treinamento individual prático também. Ela acabou o nível 2 e ela está realmente apta. Nós vamos entrar em contato com o hospital, com a diretoria do hospital da sua cidade, onde você quer começar o Ministério de Capelania. Vamos apresentar essa pessoa como uma pessoa que está apta a desenvolver o Ministério de Capelania. Vamos ajudá-la a construir um documento apresentando o Ministério e observar todos os setores do hospital, como ela pode aplicar esse trabalho dentro do hospital. Então, nós vamos dar essa continuidade também, porque o nosso alvo é a multiplicação. Nós temos 10 hospitais em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde nós preparamos os capelães e os visitadores. Mas nós já preparamos capelães para 230 hospitais no Brasil. Nós temos capelania em quase todos os estados e também em 13 países. Então, para Angola, nós fomos para lá. Né? Para a Argentina, para o Paraguai, nós fomos para lá para fazer tudo isso também. Então, o nosso interesse é multiplicar para que o nome de Cristo possa ser compartilhado e conhecido por muitos. Glória a Deus, muito obrigado. Ok, amados. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Já estamos chegando ao final da nossa palestra. Alguém mais? Mais uma pessoa? Bom, eu quero agradecer ao pastor Levi pela essa condução nesse momento e pelo convite feito à nossa irmã capelã Leni. Quero agradecer em nome da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais aqui do Distrito Federal, agradecer a senhora, irmã Eleni, pela disponibilidade, mais uma vez, agradecer de coração por esse momento tão abençoador. Uma explanação fantástica que eu tenho absoluta certeza que vai ficar marcado e nós vamos começar a colocar em prática muitas coisas que aprendemos aqui. O pastor Esdras estará, pelo que ele nos falou aí, ele estará disponibilizando no YouTube essa palestra, né, pastor? Sim, vamos disponibilizar. Então, ela ficará disponibilizada no canal do YouTube da CBN-DF. Você poderá baixar depois ou ouvir a hora que você quiser e ter essas instruções maravilhosas dadas pela irmã Eleni. Mais uma vez, querida, muito obrigado. Seus últimos agradecimentos, palavra. Eu agradeço muito o privilégio de estar aqui com vocês. Deus abençoe as suas vidas e ministérios também, para a glória do nosso Deus. Muito obrigada. Amém, querida. Muito obrigado. Pastor Levi? Meu amigo, eu estou aqui com o coração, não vou chorar, viu? Mas, Eleni, muito obrigado. Obrigado porque você semeou nesta manhã nos nossos corações. Eu creio que, quando for disponibilizado também no YouTube, isso será ampliado, viu? E essa semente, ela vai prosperar. Muito obrigado, minha irmã. Amém. Eu que agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.